número normal de fios que cai todos os dias, né? É considerado normal uma queda de até 100 fios de cabelo por dia. É um sinal de alerta se depois de mais de 3 meses tem uma queda maior desse número de fios. Primeiro, queda de cabelo, a gente tem que diferenciar se os cabelos eles estão caindo antes da hora, que seria o eflúvio, que é o cabelo que cai antes da hora. O cabelo tem um ciclo de crescimento normal e se ele para de crescer e vai para a fase de queda antes da hora, isso é chamado eflúvio. E, em geral, no eflúvio, você não tem uma perda de volume, só percebe que os cabelos estão caindo antes da hora. E precisa, depois de 3 meses, procurar um médico dermatologista para começar a tratar. Então, muitas vezes, os cabelos estão só caindo antes da hora. Outras vezes, eles estão afinando, os cabelos estão ficando mais finos ao longo do tempo. E isso é um sinal de alerta para a alopecia androgenética, que é quando você, por exemplo, faz o rabo de cavalo e precisa dar um número maior de voltas no elástico, começa a ver o couro cabeludo por transparência, principalmente nessa região. A alopecia areata é um outro tipo de queda de cabelo, mas diferente da calvície, por exemplo, em que você perde cabelo na parte da frente, perde cabelo na coroa ou perde cabelo de maneira difusa, você tem uma queda de maneira lenta e gradual, né, na calvície. Na alopecia areata, você tem uma queda rápida, aguda, em que você perde quase a totalidade dos fios numa região. Então, a alopecia areata também é conhecida como pelada. Você fica com falhas, como se fossem arredondadas, áreas no couro cabeludo que você não tem nada de cabelo. E a queda é bem mais intensa. Então, a alopecia areata ela tem um componente também hereditário, mas é diferente da calvície, e geralmente ela é deflagrada em um momento de estresse ou também depois de cirurgias, ela pode acontecer. Mas a areata ela é principalmente autoimune. Então o que acontece? É como se os soldadinhos de defesa do corpo eles começassem a atacar o próprio pelo e ele cai. Então os tratamentos para a alopecia areata são diferentes dos tratamentos para calvície. São tratamentos para diminuir a defesa do corpo no couro cabeludo para que os cabelos voltem a crescer. Então todos os tratamentos de loção, às vezes podem ser feitas infiltrações, aplicações injetáveis no couro cabeludo e tratar outras causas que podem estar associadas também a essa queda mais aguda. Há um outro tipo também de perda de cabelo que não é uma perda de placas como na alopecia areata, que não é uma perda lenta e gradual como na calvície, porque na calvície você sempre pode voltar a ter o cabelo no lugar e a consistência do couro cabeludo é mantida. Tem um tipo de alopecia que é chamada cicatricial. Todas as outras são não cicatriciais. As cicatriciais são aquelas em que a pele do couro cabeludo fica mais fininha, você começa a ver os vasinhos por transparência, você passa a mão e ela é um pouco mais durinha e fina. Nessa região se perdeu o fio, não tem como voltar. Então, os tratamentos devem ser feitos o quanto antes, principalmente para estabilizar o quadro. As alopecias cicatriciais mais comuns são o líquen plano pilar, o lúpus eritematoso discoide, que pode ocorrer no couro cabeludo, e os tratamentos são com medicamentos, por exemplo, que são usados para artrite reumatoide, por exemplo, podem ser usados também antibióticos. Agora, é um alerta que muitas vezes ela pode parecer uma calvície começando. Então, na dúvida, procurar um médico dermatologista, porque ela também pode acometer outras áreas, como por exemplo essa área da sobrancelha, a área da fronte, e o tratamento é completamente diferente e tem aumentado muito a incidência de alopecia cicatricial, principalmente nas mulheres. As mulheres também podem desenvolver calvície, principalmente depois da menopausa. Depois da menopausa, estima-se que por volta de 50% das mulheres têm algum grau
de afinamento dos fios. Então, as mulheres, a diferença é que elas não ficam calvas, completamente carecas como os homens, mas vão ficando com o cabelo com menos volume. Você consegue começar a ver por transparência o couro cabeludo. E quanto antes procurar um médico dermatologista para o tratamento, melhor. Então tem algumas fases da vida em que a calvície pode começar a se manifestar nas mulheres. Naquelas que já têm uma tendência genética mais forte, desde a primeira menstruação, já podem começar a notar que os cabelos estão ficando mais finos. Pode ser também depois do parto, depois da primeira, segunda gestação, quando é normal que se tenha uma queda de cabelo, né, depois do parto, mas um sinal de alerta é que não se volta para o mesmo volume depois de mais de meio ano do parto. Então também procurar um médico dermatologista para tratamento. Eflúvio é o nome que se dá quando o cabelo cai antes da hora, quando ele está com o ciclo de crescimento mais curto, porque os cabelos podem ficar em média 5, às vezes até 7 anos na fase de crescimento. Eles vão crescendo por volta de 1 centímetro por mês e é por isso que eles vão ficando compridos. Tem vários motivos que fazem com que os cabelos caiam antes da hora, né? Mais comum, por exemplo, problema de tireoide, alteração da glândula tireoide, alguma cirurgia, um pós-operatório, perda de peso, né? Estresse, dermatite seborreica. Vários fatores fazem os cabelos caírem antes da hora, de maneira direta ou indireta. No caso do estresse, por exemplo, tem um aumento de um hormônio que chama cortisol e faz com que indiretamente o couro cabeludo fique mais oleoso. A oleosidade gera inflamação, faz o cabelo cair um pouquinho antes da hora também. Tem também as dietas, né? As mulheres, os homens também, todo mundo querendo perder peso, e tem tanto a questão da restrição, de você diminuir a sua ingestão calórica, e o cabelo é muito sensível para isso, porque o nosso corpo ele é muito sábio. Então se tá faltando algum nutriente para o organismo, vai ser desviado para órgãos nobres, e o cabelo e as unhas definitivamente não são órgãos nobres, então vão sofrer. As unhas ficam um pouco mais fracas e os cabelos caem antes da hora. E tem também a questão das dietas em que há restrição de oligoelementos, de vitaminas, de nutrientes que são essenciais para a constituição da fibra. E isso também faz com que o cabelo caia antes da hora. Além disso, várias drogas, medicamentos, né, agentes quimioterápicos, antidepressivos, medicamentos para tratar do coração, da pressão, também fazem o cabelo cair antes da hora. Então é interessante investigar, avaliar qual o motivo, sempre procurando o quanto antes o médico dermatologista para tratamento. Então, a alopecia androgenética ou calvície, ela é hereditária, né? Tem uma herança dominante. Então sempre prestar atenção, se alguém de primeiro grau do lado materno ou do lado paterno tem calvície. Pode ser um aumento das entradas, pode ser uma diminuição gradual de todos os fios de maneira extensa, mas não tão intensa, que começa a ver o couro cabeludo por transparência, pode ser uma perda na parte de trás, que seria a coroa ou o vértex. Então se um familiar do lado materno de primeiro grau tem calvície, a chance já é de 50% de ter a genética para calvície. Se um familiar, tanto do lado materno quanto paterno, tem a calvície, a chance de ter a genética para calvície já é de 80%. Mas muitas vezes essa genética pula a geração, porque ela é hereditária, ela é dominante, mas a sensibilidade, a expressividade desse gene é muito variável. O que a gente sabe é que quanto mais cedo se começa a manifestar, tende a progredir mais rapidamente. Quanto mais tarde, tende a progredir mais lentamente. E os padrões se repetem. Meu pai perdeu na coroa, então a chance maior é que tenha uma perda na coroa também. Então, é um sinal de alerta, sempre procurar um médico dermatologista se houver uma diminuição de volume dos fios na região. Tem poucas opções de tratamento para calvície, que é tão frequente, e infelizmente não tem um milagre que traga todo o cabelo de volta
depois que já se perdeu uma quantidade grande, né? Para os casos mais avançados, é indicado o transplante capilar. Mas o ideal seria começar a tratar o quanto antes, já aos primeiros sinais, né? Tem tratamentos tanto com shampoos, que são tratamentos para evitar a inflamação, evitar a dermatite seborreica, a caspa. São shampoos que têm agentes queratolíticos, que são aqueles para diminuir a descamação, e agentes antifúngicos para diminuir a quantidade de fungos no couro cabeludo, porque hoje se sabe que quando há um desbalanço desses fungos, aumenta a inflamação e o cabelo cai antes da hora, e também que pode haver até uma diminuição do diâmetro do fio na vigência da inflamação. Então, o tratamento da dermatite seborreica certamente é um tratamento adjuvante também para a calvície, para a alopecia androgenética. Então, na sequência, nós temos tratamentos que são à base de loções para o couro cabeludo. Esses tratamentos, eles fazem com que o cabelo fique mais tempo na fase de crescimento, evitam a queda precoce dos fios e também podem fazer com que os fios fiquem um pouquinho mais grossos. Além dos tratamentos de shampoo, que é importante se a gente pensar lavar os cabelos todos os dias, mais de 80% das pessoas têm uma tendência a dermatite seborreica, que é importante tratar, de loção. Tem os tratamentos também de prescrição do médico dermatologista via oral, para evitar que o cabelo vá afinando com o tempo, né? Para os homens e também para mulheres, que são os mais importantes considerando a médio e longo prazo, mas como qualquer medicamento também podem ter efeitos colaterais. Então isso tudo deve ser conversado com o médico dermatologista antes de iniciar e também como acompanhamento de tratamento.